Verdades a respeito da bexiga hiperativa. Toda vez que a gente fala aí com esta especialidade, que a gente recebe um urologista aqui no programa, sempre bomba porque a gente tem muitas dúvidas e, de fato, às vezes a gente está passando pelo problema e a gente não consegue identificar porque... Por exemplo, falar de bexiga hiperativa parece que a única coisa é que você vai mais vezes ao banheiro e que isso não tem um impacto em outros problemas. E não é bem assim. Então, hoje a gente convidou o urologista, Dr. Danilo Galante. Bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, prazer tê-lo aqui. Tarde. Porque esses mitos e verdades estão bem legais, estão bem interessantes. Você pode mandar sua perguntinha no @VocêBonitaTV. Mas até para a gente abrir o assunto, e a gente tem uma ilustração bem legal para mostrar, para caracterizar o que é o quadro da bexiga hiperativa. Bexiga hiperativa é um tipo de incontinência urinária. Tá. É uma alteração da bexiga que pode ter alguns fatores que são identificados. Tem várias doenças crônicas, doenças neurológicas que podem levar a isso, ou mesmo sem identificar o diagnóstico, mas de fato é uma situação que a bexiga contrai sozinha, sem que tenha a parte voluntária de querer urinar, e o paciente ele sente isso por meio de dor, ou com vontade de ir no banheiro, ou com urgência, com vontade de ir várias vezes no banheiro. Isso pode levar a uma incontinência urinária. Tá. Então a bexiga hiperativa é uma forma não obrigatória de incontinência urinária, mas ela está no grupo das doenças que a gente estuda para incontinência urinária. Tá aí, vamos colocar então o VTzinho para mostrar o que acontece, ilustra bem. Até para a gente entender qual é o mecanismo da bexiga quando a gente está falando que ela enche, enfim, e o que faz, né, a gente mandar este sinal, estímulo para esvaziar a bexiga. Sim. Tá aí, vai entrar aqui? Olha lá. Aqui a gente consegue ver a bexiga, a urina, né, que vem por esses dois tubinhos que são os ureteres. Embaixo, essas fibras aqui, elas relaxam para abrir o esfíncter, que é por onde sai a urina. Tá. Então, o mecanismo da bexiga, basicamente, ela enche. A bexiga tem duas funções, basicamente. A primeira é armazenar e a segunda é esvaziar. Tá. Né? Então, a primeira, ela armazena, emite um sinal para o cérebro de que ela está cheia, e quando ela está cheia, a gente sente que ela está cheia, e aí o cérebro emite um sinal para ela esvaziar. Tá. E aí vem o movimento voluntário para abrir o esfíncter. Aí a gente tem, eu acho que é uma comparação, né? Aqui, quando ela, enfim... Quando ela está esvaziando, aqui mostra o esfíncter fechado, ela cheia, e aqui quando está contraindo, essa é a musculatura própria da bexiga, e aqui quando abre o esfíncter para sair urina. Esse é o mecanismo normal. Tá. O que acontece com a bexiga hiperativa é que essa emissão de contração, ela não é mais voluntária. Então, não tem esse passo de você sentir a bexiga cheia, querer esvaziar. Você simplesmente sente as contrações e vai perdendo urina no caminho. Doutor, é a mesma coisa que bexiga caída, que popularmente as pessoas falam muito, ou não? Que a pessoa também tem uma certa incontinência urinária? Ou é outra coisa, que vem aí com o envelhecimento e até depois... A gente tem os mitos e verdades para colocar, mas não é a mesma coisa? Não, é uma ótima pergunta. Na verdade, muito paciente já vem com esse diagnóstico formado na cabeça. Bexiga caída, né? Doutora, eu assim, tenho bexiga caída porque eu perco urina. O popular bexiga caída significa incontinência urinária. Ponto. Tá. Agora, essa incontinência urinária, ela pode ir ou para bexiga hiperativa ou para incontinência urinária de esforço, que são dois diagnósticos diferentes, com tratamentos diferentes, inclusive uns com cirurgia e outros não. Tá. A bexiga caída, como fala, normalmente ela é a bexiga de esforço, que tem a ver com partos, que tem a ver com a idade, que tem a ver com uma fraqueza da região pélvica, do músculo. Né? A bexiga hiperativa, ela pode dar em qualquer idade, independente de ser homem ou mulher, e ela não necessariamente tem a ver com uma queda da bexiga. Tá, vamos começar com os nossos mitos e verdades então, porque a gente vai juntar um monte de coisa para ver se tem relação. Olha lá, na tela. Primeiro, mito ou verdade. Mito ou verdade, a bexiga hiperativa é uma das doenças que mais afeta a qualidade de vida. Dependendo do ponto de vista, pode ser sim. Pode ser, né? Os pacientes com bexiga hiperativa, eles não vivem muito tranquilos. São pacientes que, via de regra, entram nos lugares procurando já onde está o banheiro,
pega um avião ou um ônibus ou mesmo um carro e já pensa quanto tempo vai demorar a viagem. Antes de entrar no transporte, já esvazia a bexiga, preventivo. Tá. Porque se eles não calcularem bem, eles perdem urina no meio do caminho. Se eles estiverem meio nervosos, vem num programa como esse, perde urina no meio do programa. Tá bom. Não, mas, por exemplo, não, assim, é bem sério e até eu acho que muitos devem se hidratar bem pouco. Devem beber bem menos líquido, água, exatamente para tentar fazer esse controle de tempo, né? O que acaba piorando, de uma certa forma, a saúde geral, né? Porque você toma menos água, você hidrata menos. Tá. A gente sempre fala, ainda mais eu como urologista, defendo hidratação, né, para todo mundo. Sim. O que a gente fala sempre, né, que acaba virando uma dica para qualquer incontinência urinária, é mantenha a sua bexiga vazia. Então, a cada 2 horas, esvazia a bexiga com ou sem vontade, porque o que faz você perder a urina é exatamente o fato de você ter urina dentro da bexiga. Tá. Se você tem a bexiga constantemente vazia, seja por bexiga caída, entre aspas, seja por bexiga hiperativa, você não vai perder urina ou vai perder muito pouco. Tá. Né? Mas muda sim a qualidade de vida, porque quando vai para alguma atividade física, quando vai para alguma atividade social, tem que sempre saber onde estão os banheiros, programar, e tem a questão da urgência de ter que sair correndo. Então, ambiente de trabalho, reunião. Dependendo do grau, né? Tem paciente que conta que vai fazer as provas agora de fim de ano de vestibular, não consegue ficar 2 horas ali, acaba a cada 30 minutos indo. Olha. E tem paciente que já contou para mim, olha, tem o rapaz toma conta da prova, acha que eu tô colando, porque a cada meia hora eu vou no banheiro. Puxa vida, olha só, a gente não se dá conta. Agora, olha essa é interessante também, até para a gente entender onde está o problema da história, o porquê dessa bexiga hiperativa. Na tela, mito ou verdade? Aí. A bexiga hiperativa é um problema apenas neurológico? Isso é mito ou é verdade? É mito, em parte, vamos lá, em parte... É um depende. É um depende, porque o que acontece, a bexiga hiperativa, ela é uma falha da emissão do sinal de que a bexiga precisa contrair. Tá. Né? Então, tem uma comunicação cérebro-bexiga, né, via espinha dorsal, e se você tem qualquer falha nesse mecanismo, você pode ter uma bexiga hiperativa. Então, por exemplo, pacientes que já tiveram AVC, derrame, né? Pacientes que tiveram trauma craniano, pacientes que tiveram trauma medular, que fraturaram a coluna, todos os pacientes paraplégicos, tetraplégicos, a maioria deles tem um grau de bexiga hiperativa. Tá. Todas as doenças que de alguma forma alteram a parte neurológica da bexiga, e aí entra diabetes, aí entra a idade. Então, de uma certa forma, toda vez que você muda essa emissão, né, você pode ter uma bexiga hiperativa. Tá. O que acontece é que tem pacientes com bexiga hiperativa que são jovens, saudáveis e não necessariamente têm alguma coisa. Existem, então, casos que não tem como dizer o porquê? Existe. Acho que a principal mensagem para quem está assistindo é: todo paciente que já teve AVC, que teve trauma medular, paraplégico, ele tem uma grande chance de ter alteração da bexiga e ter uma bexiga hiperativa e isso ter complicações para o rim dele. Pacientes que passam aí por quimioterapia, aproveitando que a gente está no mês de Outubro Rosa, de prevenção do câncer de mama, e que semana que vem será a nossa semana especial, amanhã eu conto mais para vocês. Tem alguma relação? Pode ter. Ou até outros tratamentos, né? Pode ter. Todo tratamento que alterar fibras nervosas, tá? Ou fibras musculares, pode levar a uma doença que a gente chama de bexiga neurogênica, que é um pacotão, né? Que dentro disso tem a bexiga hiperativa. Entendi. Então, existe sim essa possibilidade. Normalmente, o principal sintoma é aumento da frequência urinária. Tá. É assim que a gente percebe. O paciente está indo mais do que deve. Tá. E tem uma confusão grande com infecção urinária, né? Então, tá cheio de mulheres que sempre acham que estão com infecção, porque vão toda hora no banheiro e nunca tá com a bexiga vazia. E às vezes são maltratadas, várias vezes com antibiótico, e elas têm bexiga hiperativa. Eu acho, inclusive, que a gente tem um mito ou verdade sobre isso, não tem, nossa? Vamos ver qual é o próximo, ó, na tela. Quer ver? Ah, tem um antes, ó.
Mito ou verdade? Bexiga hiperativa pode atrapalhar a vida sexual. É verdade? Pode. A vida sexual, como eu disse, a vida social, a vida de trabalho, né? Tem pacientes que no ato sexual a bexiga contrai sozinha e ela pode perder urina durante a relação sexual, né? Tanto a incontinência de esforço quanto essa. E isso muitas vezes leva a um mal-estar do casal. Tá. Esse é o tipo de situação que a gente fala. Antes de ter relação, esvazia a bexiga, porque a chance de você perder urina diminui muito. Tá. Mas não deixa de ser verdade. Eu vou fazer uma perguntinha do público e vou deixar também uma curiosidade minha, que é a seguinte. Paciente com a bexiga hiperativa, se ele não conseguir segurar essa urina, tiver lá incontinência urinária e, enfim, sair um pouco de urina, ele sente ou ele só visualiza depois se tiver ali, enfim, uma calcinha umedecida? Como é que é? Perfeito. Essa é uma das perguntas chaves que o médico tem que fazer na hora da consulta. Porque muitas vezes a queixa é: doutor, eu estou perdendo urina. E aí eu pergunto, mas você perde urina sem perceber? E isso normalmente tem a ver com a incontinência urinária de esforço, que é a tal bexiga caída, que tem a ver com os partos, idade, fraqueza. Não, eu estou bem, de repente eu sinto uma dor, eu sinto uma cólica, urgência, não chego no banheiro e perco a urina porque eu não chego a tempo. Entendi. Aí é outro quadro. Aí é muito mais para bexiga hiperativa. Olha só, interessante. Então a gente tem aí algumas coisas também que alguns detalhes que podem diferenciar os casos, né? O principal diagnóstico, basicamente, é conversar com o paciente e tentar extrair esse tipo de detalhe. Tá aí. Tem perguntinha do público. Vamos ver quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Júlia, obrigada. Faço xixi na calça quando dou muita risada. Isso é um problema? Muita gente relata aí algumas situações como essa. Não é um caso de bexiga hiperativa, mas pode ser algo que ela tem aí um descontrole em algum momento de emoção, enfim, no geral. Problema é meio relativo, né? Talvez seja para ela um problema se ela tiver numa situação que ela não poderia perder. Sim. Se ela está em casa, acho que tudo bem. Se ela está no trabalho, numa festa, talvez ela perca a festa por isso, né? Problema para a saúde? Não tem. Não é uma doença. Não é uma doença desse ponto de vista, mas acaba afetando a relação afetiva, trabalho. Esse tipo de perda é a tal perda de esforço. Bexiga caída, de novo, partos, idade, não muito a ver com a hiperativa. É legal que o pessoal de casa saiba que dá para se ter as duas. Existem pacientes, principalmente mulheres, que têm bexiga hiperativa e a bexiga caída, que é a incontinência urinária de esforço, que é o que a gente chama de incontinência mista. E aí o certo é você tratar os dois. Você tem que ir com o tratamento em cima dos dois. Normalmente é a cirurgia, doutor? Para incontinência urinária de esforço, disparado, a primeira coisa que a gente escolhe é fisioterapia. Tem alguns exercícios que fortalecem a região pélvica, né? De fechar a musculatura da região, abrir, fazer movimentos. As fisioterapeutas, elas simulam situações do dia a dia. Elas põem esses pacientes para andar, para dançar, para cantar, para gritar e, nesse momento, treinar alguma coisa. Né? Isso melhora para a incontinência urinária leve, a moderada. Quando é grave, normalmente é cirúrgico. Isso é de esforço, que é a bexiga caída. A hiperativa, a gente sempre começa com medicação. A ideia é cortar essas contrações da bexiga e isso é um mecanismo por medicação. Entendi. Mas vai longe o tratamento. Existe botox para bexiga, inclusive. Olha que legal, também. Olha, a toxina botulínica a gente se surpreende, né? Aqui outro dia apareceu, me lembro que foi, acho que para enxaqueca. Sim. Aprendemos outro dia, eu também não sabia. Tem perguntinha, né, Gláucia? Na tela, mito e verdade, então, mais um, olha lá. Mito ou verdade? Somente mulheres que tiveram parto vaginal estão sujeitas, então, à bexiga hiperativa? Aí já é um caso diferente, que é o que você falou, seria a bexiga caída, né? Sim, é mito, né? Na verdade, aí é uma mistura de ideias. Os partos vaginais, eles têm uma relação bem próxima com lacerações da região vaginal, da região pélvica, piora dessa musculatura. Então, a gente vê, quanto mais partos vaginais essa paciente tem, inclusive, quanto mais obesa ela é,
Quanto mais sedentária ela for, maior a chance de incontinência urinária de esforço, da bexiga caída. Isso nada tem a ver com bexiga hiperativa, que normalmente dá nos pacientes sem um motivo especial para iniciar. Exceto quando eu tenho alguma alteração neurológica, como eu falei de derrame, uma fratura de coluna. Agora, quando não, esses casos eles são bem particulares para incontinência urinária de esforço. E sabe, você comentou a respeito desses exercícios para melhorar essa condição da parte muscular mesmo, né? Sim. E você acredita que pode ser prevenção também as mulheres que praticam esses exercícios para a região pélvica, né? E até muitas aprendem quando estão próximas de ter nenê, do parto, né? Para fazer aqui, enfim, treinar o movimento da contração para as mulheres que querem o parto normal e tal. Mas hoje é visto como uma prevenção para todas as mulheres, para evitar bexiga caída e hiperativa? É visto sim. Eu trabalho sempre em conjunto com o fisioterapeuta, né, dessa parte. E tem já alguns trabalhos que estudam exatamente isso. Já é protocolo para as mulheres que querem fazer partos vaginais começarem cerca de 30 dias antes exercícios vaginais. Então a principal ideia é fortalecer essa musculatura para evitar, número 1, laceração, né, que machuque a região. Número 2, que os movimentos sejam rítmicos na hora do parto. Então o que acontece muito a mulher na hora do parto está cansada, exausta, trabalho de parto prolongado, ela não consegue mais raciocinar o que ela tem que contrair, em que momento. E aí ela fica treinando com a fisioterapeuta 30 dias para entender, você aperta aqui, solta, e faz um movimento expulsivo. Entendi. Então na hora, entre aspas, ela está treinada, né? Mas isso é real. O que a gente percebe que machuca as mulheres na hora do parto, essa falta de treinamento, né? A insistência no parto vaginal, já deu o tempo, passou 10 horas, 12 horas, 24 horas e a mulher quer lá porque quer o parto normal, né? E a situação também de manter esse parto e na hora do bebê sair ele lacerar por falta de relaxamento da mulher. Entendi. Tá aí. Tem mais perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Gabriele, obrigada. Crianças também podem ter bexiga hiperativa? Essa pergunta é interessante. Pode. É uma doença de criança, adulto e idoso. É mais comum na terceira idade ou não? Não dá para destacar? Sim, é mais comum na terceira idade, é mais comum em mulher. Tem uma certa relação com a parte psicológica, inclusive. Mulheres e homens também, que podem ter depressão, tem mais associação com bexiga hiperativa. Indo para a questão da criança, crianças que têm qualquer tipo de alteração neurológica têm muito mais chance de ter, crianças com dificuldade de desenvolvimento, ou seja, as que engatinham depois, as que andam depois, demoram para falar. Crescimento também? Crescimento, elas têm mais chance de ter. Tá? Mas não é especial de criança, independente do sexo. Pode ser em qualquer idade. Aí, tem mais uma? Dá tempo de mais uma. Na tela, tem mais um monte, ó. Na tela. Quem escreveu pra gente? Ana, obrigada. Quem tem a síndrome do intestino irritável, pode ter mais facilidade de ter a bexiga hiperativa? Tem relação? Tem. Na verdade, é a mesma coisa que eu falei. O intestino irritável, ele tem essa relação com depressão, com ansiedade, com aspectos psicológicos. Que também tem relação com bexiga hiperativa. Entendi. Essa parte emocional envolvida. Sim, né? Sim. De um quadro de uma certa forma, sim. Tem mais chance. Tem mais chance. De desenvolver. Mais uma, dá tempo? Obrigada, Lilian, um beijo. Bexiga hiperativa pode causar dor nas costas ou na lombar? Que dor seria? Você comentou que alguns pacientes relatam uma certa dor, mas é no momento que perdem ali a urina e numa região abdominal. A dor é no pé da barriga, como a gente fala, né? A gente diz hipogastro, mas a dor é igual à dor de urinar, da vontade de urinar, né? Quando você está com a bexiga cheia, com muita vontade, essa é a dor, não é lombar. Dor lombar tem que lembrar de infecção, tem que lembrar de cálculo renal. Mas a dor que eu mencionei é bem aqui embaixo, perto do púbis. Tá aí. Dá tempo de mais uma.
Vamos lá. Oba! Um beijo, Thaís, obrigada. A bexiga hiperativa está relacionada à ansiedade? Então, assim, em quadros, como você comentou, de depressão, sim, está. Sim, né? Sim. Pacientes mais ansiosos têm mais bexiga hiperativa. Então, de repente, cuidando da ansiedade, controlando um quadro, ela consegue, às vezes, recuperar a bexiga hiperativa. Ou, no mínimo, minimizar, né? É, porque às vezes precisa de medicação, né? Sim, sim. Tem mais uma, doutor? Dá tempo demais, hein? Na tela, olha lá. Obrigada, Rô. Beijo. Vou ao banheiro umas 10 vezes à noite, por isso não tenho um sono de qualidade. O que fazer? Isso aí pode ser algo que também caracteriza o quadro. Pode. Primeira coisa, investigar. Tá. Né? Essa é uma pessoa, um paciente que vale a pena ir no urologista e conversar. É só de noite? Essa frequência começou de uma hora para outra, você perde urina, perde por esforço também, Tá. E tem alguns exames mais específicos para avaliar. Que mostram. E até ultrassom, né? A gente consegue ver no ultrassom? Consegue, na verdade o ultrassom ele vê mais a anatomia, a forma da bexiga, mas tem exames mais específicos para ver a função da bexiga, que chama estudo urodinâmico. Tá aí. Estamos encerrando, deu tempo até o final. A gente volta amanhã às 11h30. Estou te esperando. Quem quiser saber mais, vou deixar o contato para vocês. Urologista, Dr. Danilo Galante, que está sempre aqui com a gente. O Insta é da clínica, né? @medprimos. @medprimos com U-S no final, tudo junto, para você saber mais do trabalho. Agradeço todo mundo que mandou perguntinha. Falaremos do assunto quantas vezes for necessário. Obrigada, doutor. Agradeço. Até a próxima.